Glória a Deus, aleluias. Quero dizer para o evangelista Ezequiel, para a irmã Sabrina, que vocês são bem-vindos, viu? Essa humilde casa de oração, né, pastor? Conversando com o irmão Ezequiel, né, teve um tempo, né, que eu congreguei aqui, uns meses. E igreja abençoada, viu, irmãos? E aonde eu vou, eu falo. Lá no Noroeste tem uma igreja que é abençoada, que é fogo puro, unção e poder. Porque, irmãos, que Deus me usou de umas formas tão tremendas e sobrenatural. Como vai usar nesta noite? Vamos para a palavra do Senhor. Deus colocou uma palavra no meu coração pela manhã de ontem. Essa palavra ela está fazendo o meu coração arder, irmãos. Meditando hoje pela manhã, o Senhor falando tão profundamente no meu coração. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Perdão, Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Versículo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Pensando numa palavra forte, numa palavra poderosa, meus irmãos. Deus vai falar com vidas nessa noite. Mateus, capítulo 11, versículo de número 28. Amém? Amém. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E palavra abençoada, meus irmãos. Vamos fazer um minuto de louvor para o nosso Deus, né? Um louvor que eu gosto muito de louvar antes de ministrar a palavra do Senhor, né? Um louvor que diz assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz alcançarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz alcançarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite
escuro está, suas mãos me guiará. Bastas que me toque, Senhor. Aleluia! Deus está tocando em vidas aqui nessa noite. Deus está tocando em pessoas aqui nessa noite. Assente no seu lugar, exaltando e glorificando o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glorifica o nome do Senhor. Adora o nome do Senhor. Porque o Senhor não precisa de casa cheia para falar. O que Deus quer é o coração aberto, é o coração quebrantado, é o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Sejamos nessa noite como Maria, que estava sentada, aquedara-se aos pés do Senhor Jesus, para ouvir o ensinamento do Senhor Jesus. Aleluia! Graças a Deus, meus irmãos. Essa palavra ela tem falado fortemente ao meu coração. Desde a manhã de ontem, eu tenho aplicado o meu coração para ouvir a voz do Senhor, porque para nós ouvirmos a voz do Senhor, nós temos que aplicar o nosso coração na palavra do Senhor, que é meditando, que é refletindo, porque é dessa forma que Deus fala aos nossos corações, com cada um de nós. Olha aqui, que leitura tremenda. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É palavras do próprio Senhor Jesus para você e para mim nessa noite abençoada. Irmãos, olha os detalhes: cansados e sobrecarregados. Olha o tipo de pessoa que Jesus chama para ir até Ele, para ir até a presença dEle, para se aproximar pertinho dEle. Pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, traduzindo, pessoas com problemas, pessoas com enfermidades, pessoas com todo tipo de sofrimento, de dor, de problema. E meditando esse versículo, eu percebo que são exatamente esse tipo de pessoa pelo qual Jesus Cristo se fez carne e habitou no nosso meio. Olha a revelação forte que o Senhor me deu hoje nessa manhã, meditando esses versículos. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, mas a partir do capítulo 9, e no versículo 10, eu vou ler para você. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Olha que coisa forte, irmãos. Jesus estava na casa dele, Jesus estava à mesa. E entraram na casa de Jesus e tomaram lugar com ele à mesa. Se você souber o tanto que essa palavra ela quebrantou meu coração hoje pela manhã. Por quê? Porque quando nós meditamos, isso é uma honra muito grande, se assentar com a mesa com o Salvador. Aleluias! Isso daí é muito forte, irmãos. Já imaginou você se assentando, você estando na mesa, comendo junto ao Senhor Jesus? Isso daí é um privilégio muito grande, meus irmãos. Imagina a forma como esses homens foram honrados. Esses homens pecadores, como diz o título da mensagem, já imaginou você e eu comermos na mesa onde Jesus está, se aceitar aonde Jesus está? Aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso! Tem gente que acha que coisa grande é sentar com algum famoso da mídia. Não é verdade? Tem gente que acha que coisa grande é sentar para comer com algum desses jogadores da Copa do Mundo. Tem gente que acha que coisa grande é sentar com
uma pessoa que está famosa na mídia. Isso não é nada não, irmãos, é pequeno demais, porque grande é sentar com Jesus Cristo na mesa, grande é sentar com Jesus Cristo na mesa e comer com Ele. Glória a Deus! Aleluia! E quando eu apliquei no meu coração, eu chorei, meus irmãos. Eu chorei porque esse privilégio é grandioso demais. Aleluia! Glória a Deus! E existe uma promessa que aqueles que permanecerem firmes com Jesus naquele grande dia se assentarão na mesa e comerão com o Senhor Jesus. Mas essa promessa é para aquele que for fiel, é para aquele que perseverar até o fim. Glória a Deus! Aleluia! Que coisa grande, meus irmãos! Que revelação forte da palavra do Senhor! Só que os fariseus que estavam ali, eles viram aquela cena, eles viram o Mestre Jesus comendo com aqueles pecadores e eles se escandalizaram e perguntaram para os judeus, para os discípulos: por que o Mestre de vocês está comendo com pecadores? E Jesus ele ouviu, meus irmãos. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aleluia! Glória a Deus! Os saudáveis não precisam de médico, e sim os doentes. É verdade. Quando você está doente, você vai aonde? É no supermercado? É no shopping? Você vai no hospital procurar o médico, o doutor. Não é verdade, irmãos? Jesus, Ele é o médico dos médicos. E Ele traz a cura para aqueles que estão doentes. Quando Jesus fala, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, Ele está se referindo não necessariamente àquele que está doente na Santa Casa, não necessariamente aquele que está doente no hospital, não necessariamente aquele que está padecendo com alguma enfermidade, também esses, mas ele está se referindo àquele que está doente na alma, aquele que está doente no espírito, em consequência da pior de todas as doenças, chamada de pecado. Porque pior do que o câncer é o pecado, pior do que a AIDS é o pecado, pior do que a diabetes é o pecado. E tem doenças que são terríveis, mas a pior de todas as doenças, a mais terríveis delas, chama-se pecado. Porque o câncer, ele pode muito matar a carne, mas o pecado mata a alma. O pecado condena a alma para o inferno. Não estou menosprezando certos tipos de doença. Tem doença que é terrível, mas o muito que ela pode fazer é levar para a sepultura. Mas o pecado, além de levar para a sepultura, leva a alma para o inferno. Leva a alma para a condenação eterna. Que revelação forte, meus irmãos. Que revelação forte, meus queridos irmãos. Só que Jesus, Ele tem a cura para essa doença terrível. Porque assim como Ele cura a AIDS, cura o diabetes, cura o câncer, assim como Ele cura a lepra, assim como Ele cura a dengue, assim como Ele cura a paralisia, assim como Ele cura a hemorragia, Ele também cura o pecado. Quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa volta para a presença do Senhor, glória a Deus, porque Jesus Ele cura todas as doenças, sejam elas de ordem física, a doença na carne, no corpo, como as doenças espirituais na alma, no espírito, e a principal de todas as doenças, que é o pecado. E Jesus, Ele veio exatamente não para os sãos, mas para os doentes. Ele veio para curar, Ele veio para sarar, Ele veio para curar essa doença maldita. Aleluia. Aleluia! Mas infelizmente muitos não querem ser curados, porque tem gente que o coração é mais duro do que uma pedra, que ele prefere agonizar no pecado do que vir buscar cura no sangue de Jesus.
quiserem a cura, elas estariam aqui na casa do Senhor para serem curadas, para serem tocadas, para serem transformadas, para serem saradas. Então, meus irmãos, Jesus é o médico dos médicos. Ele cura de qualquer doença, Ele cura de qualquer enfermidade, e a principal das enfermidades, né, irmãos? Que é o pecado. E o pecado tem levado tantas almas para o inferno. Quase não se prega mais sobre o inferno nas igrejas. E é necessário pregar sobre o inferno, porque o inferno é uma realidade. Inferno não é a sepultura. Inferno é um lugar terrível que nem o próprio Satanás quer ficar. Não é verdade, irmãos? Então Jesus, Ele está aqui para curar você, para curar o seu corpo, para curar a sua alma, para curar você das suas feridas, porque de repente você está saudável fisicamente, mas está ferido na alma, está ferido no coração, por causa de uma situação que te feriu, uma traição, e como velha traição, uma decepção machuca. Não é verdade, irmãos? Como essas coisas nos machucam. Você põe a sua confiança em alguém e aquela pessoa atrai a sua confiança. Por isso que confiar verdadeiramente é só em Deus e mais ninguém. Aleluia! Glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus, Ele veio para os doentes, para os enfermos, para aqueles que estão com uma vida tomada pela enfermidade, que é o pecado. Mas Ele fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansados não é no sentido do cansaço físico. Eu acredito que o evangelista Ezequiel está cansado, porque ele trabalhou hoje juntamente com a irmã Sabrina, é verdade. Mas esses cansados que Jesus refere não é um cansaço exaustivo depois de um dia de trabalho, não. Mas é o cansaço da alma. É o cansaço da alma. Você vai ler na ministração aqui: estáis cansados e sobrecarregados. Irmãos, que palavra forte. Você sabe o que é uma pessoa sobrecarregada? Imagina um caminhão sobrecarregado, você está levando um peso, uma carga que extrapola o limite. Eu estava meditando nisso, e a coisa é tão séria que existe inclusive leis para que os caminhões eles venham levar a carga de acordo com a estrutura naquele caminhão, porque se coloca um peso além, um peso excessivo, o caminhão quebra, estraga, corre o risco de sofrer acidente, matar a pessoa que está no volante, né, irmãos? E espiritualmente é a mesma coisa. Eu e você, como Deus nos formou, Ele nos formou, sabe, com um determinado limite. E quando nós carregamos um peso, um fardo que extrapola esse limite, a gente quebra espiritualmente, a gente se fere espiritualmente. Quando a gente leva um peso que extrapola o limite estabelecido, a gente fica doente. Vem aquela tristeza, aquela dor, aquela angústia, aquela depressão. Tem gente que está com depressão porque está levando um peso além. Está levando um peso insuportável, está com depressão, está com ansiedade, está com angústia, está com desejo de suicídio. A maioria dos casos, quando a pessoa se mata, é porque ela estava levando um peso que ia além das forças dela. Enquanto você e eu estivermos nesse mundo, vamos levar peso. Mas se nós exceder esse peso, isso vai nos quebrar espiritualmente, isso vai nos machucar espiritualmente, isso vai pesar, isso torna a caminhada pesada, isso torna o nosso andar pesado diante da presença do Senhor.
Eu estou pregando isso para você não como uma informação, mas como uma experiência de vida, porque eu sei exatamente o que eu estou dizendo para você essa noite. Porque no passado eu era uma pessoa toda sobrecarregada, levando um peso que excedia o meu limite, a ponto de querer tirar minha vida, a ponto de ser jogado dentro de uma depressão profunda. Se você soubesse o meu estado quando eu fui até Jesus, hein? Pensamento de morte constantemente, vontade constante de me trancar dentro de um quarto escuro e ali chorava, sofrimento em cima de sofrimento, sem saber o que eu tinha. Mas hoje eu entendo que naqueles tempos a minha alma estava cansada. Eu entendo que o meu fardo estava pesado. Eu entendo que eu estava sobrecarregado. Mas quando eu fui até Jesus, Jesus aliviou meu fardo. Jesus aliviou a minha alma. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque dessa forma que está escrito. E eu vos aliviarei. Porque quem nos alivia é Jesus Cristo. Não é o médico. Não é o remédio controlado. Não é o remédio taja preta. Não é o doutor. Não é a psiquiatria. Quem alivia a nossa alma cansada, quem nos alivia dos fardos pesados desse mundo, chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, o homem da mão curada. E eu fui até ele, irmãos, e ele me aliviou, porque vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados. Esse vinde a mim é tanto no sentido de ir para a igreja, sim, ir para a casa do Senhor, como você fez, mas também no sentido de orar, no sentido de jejuar, no sentido de meditar na palavra do Senhor, no sentido de ouvir a palavra do Senhor sendo pregada, sendo ensinada, no sentido de buscar a face do Senhor, é tudo isso. E é exatamente o que eu fazia de uma forma ainda mais intensificada naqueles anos atrás. Pensa numa pessoa que orava, que jejuava, que meditava. Se pudesse, eu dormia na igreja, irmãos. Porque depois que você sente o alívio da sua alma, você faz de tudo para aquela ruindade, para aquele peso maldito não voltar. Aleluia! Eu me lembro da primeira vez que o pastor orou para mim por libertação, eu senti um alívio que eu nunca havia sentido em toda a minha vida. Porque naquela hora era Jesus Cristo arrancando de cima de mim aquilo que estava me ferindo, aquilo que estava me pesando, aquilo que estava machucando a minha alma. Abaixo, aleluia! Oh, Jesus fiel! Eu não era para estar aqui, não era para estar morto, eu era para estar internado numa clínica, mas se eu estou aqui é porque Ele me aliviou. Eu tenho que receber um forte de libertação, você não tem nem ideia. Se você soubesse o que eu já passei para chegar até aqui. Se você soubesse o que eu já passei para poder estar aqui. E se Deus está nos dando essa palavra, é porque tem pessoas aqui nessa noite que Ele vai tirar esse fardo, Ele vai trazer alívio para a tua alma. Aleluia. Oh, Jesus fiel! Você que está assistindo essa live, você que está assistindo essa transmissão, o Deus que está aqui, Ele está aí para tirar esse fardo de você, para tirar esse fardo das suas costas, porque Deus, Ele é de perto, mas Ele também é de longe. O Deus que está aqui me usando, está aí para dizer para você que Ele vai livrar você dessa depressão, Ele vai arrancar esse espírito de suicídio da sua vida. Abaixo, Canduí! Deus está aqui para aliviar o nosso fardo. E a coisa que Ele mais quer é aliviar o nosso fardo. Por quê? Porque Ele mesmo diz: vinde a mim, todos os que estarem cansados. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto dessa palavra todos, né? Porque
Todos são todos, na verdade, irmãos. Jesus ele não está aqui referindo a um tipo específico de pessoa. Não é todos os evangélicos, não é todos os católicos, não é todos os espíritas, não, todos é todos. Você é evangélico, é católico, é espírita, é quem está lá no mundo, todos é todos. Porque Jesus tem o poder para mudar a vida de todos. Jesus tem o poder para transformar a vida de todos. Jesus tem o poder para aliviar o fardo pesado de todos. Não é de alguns, não é de um grupo específico, não. Porque Jesus não faz acepção. Todos é todos. Olha Deus. Todos. Ah, mas se é todos, então por que grande parte do povo continua sofrendo? Simples. Nem todos querem uma cura. Nem todos querem a libertação. Nem todos querem ser transformado. Nem todos querem o Senhor Jesus. Nem todos querem o abençoador. Por isso que esse mundo está da forma que está. Cada vez mais pobre, cada vez mais doente, cada vez mais miserável. Porque rejeita o convite feito pelo Senhor Jesus. Vinde a mim todos, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! Oh Deus fiel, Deus de maravilhas, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Irmãos, como Deus está falando nessa noite? Como o Senhor está falando conosco, hein? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus, ele é manso e humilde de coração. Infelizmente, tem muito crente que não é manso e humilde de coração. Tem pastor que não é manso e humilde de coração. Tem servo que não é manso e humilde de coração. Mas Jesus, ele é manso e humilde de coração. E ele nos convida até ir à presença dele. Quando estava meditando esse versículo, irmãos, o Espírito Santo me soprou uma mensagem, inclusive é uma das que eu mais gosto de pregar. É quando uma mulher chamada de pecadora, ela vai até onde Jesus estava. Quem conhece essa passagem aqui? Lucas capítulo 7, não me lembro agora o versículo. Um fariseu havia dado uma festa, um jantar, e havia convidado Jesus. Jesus, ele havia ido jantar com o fariseu. A palavra fala que naquela cidade, naquele bairro, naquela região, havia uma mulher pecadora. Ela, sabendo que Jesus está comendo na casa do fariseu, ela vai de encontro com o Senhor Jesus. Isso é tão forte, irmãos, porque ela não foi convidada para ir, mas mesmo sem ser convidada, foi. E quantas das vezes você convida alguém para vir na casa do Senhor e não vem? Quantas das vezes você chama alguém para vir no culto e a pessoa não vem? A pessoa dá a maior desculpa e não vem. E aquela mulher, sem ser convidada, ela foi até onde Jesus estava. Por quê? Porque ela estava cansada, ela estava sobrecarregada na vida pecaminosa que ela estava vivendo. Porque o pecado cansa, o pecado nos sobrecarrega. A palavra fala que ela chega por detrás de Jesus. Por que por detrás? Porque ela tinha medo de ser rejeitada por Jesus. Olha uma coisa forte que eu vou dizer para você: Jesus não rejeita ninguém. Pelo menos eu nunca vi nos evangelhos Jesus rejeitando. Pelo contrário, o que eu vi são pessoas rejeitando Jesus, assim como acontece nos dias de hoje, porque tem muita gente rejeitando Jesus, rejeitando a palavra, rejeitando a Deus, rejeitando a igreja. Infelizmente tem muita gente rejeitando Jesus. Mas aí você vai olhar a vida dessas pessoas, né? Totalmente miserável, totalmente nas trevas, totalmente sofrendo, às vezes tem até dinheiro, mas
massas aí fora. Aleluia. Mas para sentir um pouquinho de paz, eu vou falar, tem que se drogar. Tem que injetar cocaína na veia. A pessoa tem dinheiro, mas ela se mata. Por quê? Porque o dinheiro não é tudo. Tudo é Jesus Cristo. Tudo é nosso Deus. Se eu tenho dinheiro, mas eu não tenho Jesus na minha vida, eu não tenho nada. Glória a Deus. E aquela mulher, ela chega por detrás do mestre. E ela chega aos pés de Jesus chorando. Ela chega aos pés de Jesus, beijando os pés dele, ungindo os pés de Jesus. E ela chorava tanto que ela chega a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Aleluia! Glória a Deus! Ela estava totalmente entregue aos pés de Jesus. Ela estava totalmente com o coração quebrantado aos pés de Jesus. Porque quando você chora aos pés de Jesus, é porque o seu coração está quebrantado. E nós percebemos que ela se lança aos pés de Jesus exatamente por causa da vida miserável de pecado que ela vivia. Porque muitas vezes o meu e seu pecado, a minha e a sua dor, o meu e seu sobrepeso, o meu e seu problema nos leva exatamente a tornar os pés de Jesus. Já reparou quando você está passando por luta, você ora mais? Você se entrega mais? Você se lança mais aos pés de Jesus, não é verdade? É verdade. E Jesus, ele ouve o seu clamor. Ele atende a sua oração. Só que o fariseu que havia convidado Jesus, ele era totalmente orgulhoso, vaidoso. Ele não era manso e humilde de coração, aquele fariseu. E quando ele olha aquela cena, aquela mulher aos pés de Jesus, ele olha aquela cena com desprezo. Porque tem gente que é dessa forma. Ele não está adorando Jesus, mas ele está condenando aquela que está adorando. Tem gente que não adora Jesus, né? Mas critica quando alguém vê Jesus sendo adorado. Tem gente que não adora Jesus, mas murmura e reclama quando vê alguém adorando Jesus. Não é verdade, irmãos? E a palavra fala que ele olha para aquela mulher com desprezo no coração dela. E é isso que Deus ele fala no meu coração. O crente fariseu é dessa forma. Quando ele vê uma pessoa no mundo, quando ele vê uma pessoa perdida, no vício, na prostituição, na bebida alcoólica, ele olha para aquela pessoa com um olhar de desprezo. Não é verdade, irmãos? Mas Jesus, ele olha com um olhar de amor. Jesus, ele olha para aquela mulher com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. E eu aprendo algo tão profundo com essa revelação. Porque se o santo, se Jesus, ele olha para um perdido, para um pecador, com um olhar de amor, então quem sou eu para olhar para um perdido com um olhar de desprezo? Não é verdade? Com um olhar de julgamento. Se Jesus ele olha para uma pessoa perdida com um olhar de amor, muito mais eu tenho que olhar para essa pessoa perdida, para essa pessoa que está no mundo, para essa pessoa que está no pecado, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Eu tenho que olhar para as pessoas da forma que Jesus olha para elas. Mas infelizmente tem muito fariseu que olha para uma pessoa perdida, olhar de desprezo. Jesus nos ensina nessa noite a olhar para as pessoas da forma que Ele olha para cada um de nós. Porque quando Jesus olha para você, Ele olha com amor. Quando Jesus olha para mim, olha com misericórdia. Quando Jesus olha para nós, Ele olha com graça. E assim nós devemos olhar para as pessoas. Mas resumindo a mensagem, aquela mulher, ela perdoada do seu pecado. E a palavra fala que ela volta em paz à casa dela.
Porque é dessa forma que Jesus age. Quando nós buscamos a Deus com um coração sincero, Ele nos perdoa dos nossos pecados e nós voltamos em paz e abençoados para a nossa casa. Aleluia! Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É necessário que sejamos manso e humilde de coração, irmãos, de pensamento, e achareis descanso para a vossa alma. Você vê que o descanso não é para o corpo físico, o descanso não é para a matéria, o descanso não é para a carne, não, o descanso é para a nossa alma. E esse descanso nós só encontramos em Jesus Cristo, em Jesus de Nazaré. Aleluia! Descanso para a nossa alma, por quê? Porque a alma cansa. Por causa dos problemas, por causa das lutas, por causa das enfermidades, por causa das muitas aflições desse mundo em que nós vivemos. Aleluia! E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo, a cana que o diabo coloca na vida das pessoas é pesada. E é exatamente pesado, sabe, para arrebentar com a vida da pessoa, com a vida financeira, com a vida sentimental, com a vida espiritual. Mas o jugo que Jesus coloca sobre você e mim é suave e o fardo é leve. O que significa isso? É a palavra de Deus. É os ensinamentos do Senhor Jesus. É aquilo que Jesus nos ensina na palavra. A palavra do Senhor é suave, é leve. Porque Jesus ele jamais coloca algo para você levar que você não venha ter estrutura para suportar. Então, meus irmãos, são essas as palavras do Senhor nessa noite para o meu e para o seu coração. Essa palavra ela falou muito ao meu coração, irmãos. Eu acredito que também falou ao seu coraçãozinho. Eu estou saindo daqui falando tudo aquilo que Deus pôs na minha boca. Porque o que o Senhor falou ao meu coração, você vai lá e você fala tudo aquilo que eu colocar na sua boca. O pregador, muitas das vezes, ele vem, mas ele leva coisas consigo que era para ser passado para a igreja. É verdade, irmão? Isso daí é um grande erro. É errado eu voltar com aquilo que era para passar para a igreja. Como da mesma forma é errado eu passar aquilo que Jesus não mandou passar. Falar aquilo que Jesus não mandou falar. Então, meus irmãos, são essas palavras do Senhor, o meu e o seu coração. Quem entendeu a palavra do Senhor nessa noite? Você está saindo daqui aliviada, fortalecida, não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus. Coloque de pé, nos encerramento do culto. Maravilhoso Deus, soberano Pai. Pai, quero te agradecer por essa oportunidade, Pai, mais uma oportunidade que o Senhor concede a mim de levar a tua santa e poderosa palavra. Pai, eu peço para que o Senhor venha abençoar, Pai, essa casa de oração, esse ministério. Peço para que o Senhor venha abençoar, Pai, a tua serva, a tua filha, Pai, livrando-a de todo mal, Pai. Para que o Senhor venha, Pai, continuar, Pai, dando a ela força, graça, sabedoria, Pai, para que a tua obra, Pai, possa continuar sendo feita e realizada nessa casa de oração. Pai, venha abençoar os seus filhos, Pai, venha levá-los em paz e segurança para os seus lares, Pai, venha providenciar uma noite abençoada e um dia abençoado para cada um de nós. Pai, assim nós te agradecemos em o nome santo do Senhor Jesus. Abra sua mão para receber. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as ricas consolações do Espírito Santo seja com toda a amada igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja do Senhor diz:
Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Eita, Deus Eu quero fiel. agradecer vocês, irmãos, tá? Eu creio